curado. Amém? É enfrentando tudo aquilo que vem nas suas emoções, contra as suas emoções, para que você seja restaurado por completo. Amém? Minha voz está um pouco desgastada, mas nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos deu direção aqui. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação irá transbordar por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que a nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até pedir a própria morte. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, em si, no nosso Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também vós com as vossas orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Você assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. Agora, se é para Jesus, pode ser mais forte. O texto que nós lemos, Paulo está escrevendo a sua segunda carta ao povo que está em Corinto. E o que vai me chamar a atenção é que Paulo está dando graças pelo conforto de vida. Paulo vai passar um dos momentos mais difíceis da sua vida, ao ponto de, estando na Ásia, pedir a morte. Perceba que Elias também vai passar um momento contrário da sua caminhada cristã, e a Bíblia diz que ele também vai pedir a morte. Percebamos que esse Paulo está nos mostrando que tudo aquilo que você passa com a permissividade de Deus, e você é curado nas emoções, vai servir de instrumentalidade para você curar outras pessoas em Deus. Paulo está dizendo que os sofrimentos de Cristo vão se manifestar em uma medida ao nosso favor. Tudo aquilo que você passa
e permite ser curado nas emoções, Deus vai permitir que você se torne um instrumento onde a graça de Cristo possa superar para que você possa curar outras pessoas, né? E lembre esse texto, o Espírito de Deus me deu um tema para ministrar e subalterno a ele. Eu quero ministrar males que você não pode carregar na sua alma. Males que você não pode carregar na sua alma, né? Nós ministramos no primeiro elo desta campanha sobre a quebra de traumas familiares. Quantas pessoas dão prosseguimento a traumas emocionais e até hereditários que vêm lá da família, e essa pessoa recebe isso como herança no mundo espiritual. Ministramos no primeiro elo e fizemos quebra de traumas emocionais na família. No segundo elo nós ministramos sobre as feridas da alma, e hoje nós vamos ministrar sobre os males que você não pode carregar no seu coração se você quer ser curado. O primeiro, ressentimento ou mágoa. Percebamos que nós vivemos em uma geração em que as pessoas estão tendo uma facilidade muito grande de guardar ressentimento e guardar mágoas no coração, e isso não lhe traz nenhum benefício, a não ser malefício. Quantas pessoas têm dificuldade de perdoar pessoas que o frustrou, que o decepcionou, ou que foi criado nele uma grande expectativa, e pessoas vão guardando ressentimentos. Alguns guardam ressentimento lá no setor profissional por uma chamada de atenção pelo seu comportamento. Eu aprendi no discorrer da minha caminhada como homem e como servo de Deus. Se eu não quero ser corrigido ou açoitado por alguém, eu preciso caminhar de forma correta. Eu preciso procurar a melhor forma, dentro dos princípios que eu aprendi, dentro do meu lar, dentro da minha família, para que eu não seja chamado à atenção. Perceba que pessoas, quando são chamadas à atenção ou são corrigidas, parte dessas pessoas consegue deixar isso para lá, porque entende de forma madura que o chamar a atenção, o corrigir, o disciplinar, foi para o seu próprio bem, foi para o seu crescimento. Mas parte dessas pessoas, né, como diz a Kaila, uma criança, né, que por algum tempo ficou na nossa casa em Maringá, filha da bispa Francisca, ela dizia para nós: não deixe o seu coraçãozinho ficar sujo. Ela dizia todos os dias, porque a mãe dela a ensinava. A mãe dela ministrava ela, dizendo: Kaila, você não pode guardar nada no seu coração. E nós vemos pessoas hoje guardando no coração. E quando eu guardo no coração, isso vai descer para a minha alma, vai descer para o centro das minhas emoções, que é a minha alma. E a raiz do ressentimento ou da mágoa não curada pode trazer muitos malefícios. Depressão, porque se teve um momento que não é curado, pode abrir uma grande lacuna e abrir um espaço para a depressão, pode abrir um espaço para o caminho de pedofilia. Perceba que muitos pedófilos foram abusados na sua infância e não foram curados, e por eles não serem curados, eles carregam ressentimento, eles carregam a mágoa do abuso sexual que fizeram com aquela criança, e ele passa a sua adolescência calado, ele passa a sua mocidade calado, mas com aquilo no coração. E muitos vão carregando o ressentimento e a mágoa e vão se tornando pessoas que querem trazer justiça com a sua própria mão. Dentro disso, encontramos também
Você vai vendo a janela, a porta que se abre, e aonde ela vai chegar nos malefícios. Além da pessoa correr o caminho e se tornar um pedófilo, ele pode ir para o caminho do homossexualismo, por causa de um abuso sexual, de uma repulsa. Eu tratei de um varão na certa época, e ele mesmo casado tinha dificuldades, porque na sua infância ele foi abusado sexualmente, e por ele não perdoar, por ele carregar aquilo no coração, trouxe a ele muitos malefícios. Então nessa noite o Espírito de Deus quer que você abra o seu coração e não carregue ressentimento das pessoas, não carregue mágoas. Tem pessoas que, se você sentar com ele para conversar, ele vai lembrar de coisas que você fez há 20 anos atrás, porque está guardada no coração dela, está guardado no coração dele, e ele não conseguiu liberar isso. E não liberando isso não faz mal para quem não está guardando, isso faz mal para você que está guardando um ressentimento ou uma mágoa de alguém. Então é noite de você abrir o seu coração. Até o final dessa ministração, nós vamos levantar um clamor aqui na frente do altar, e você vai abrir mão dos ressentimentos, das mágoas. Você sabia que existem pessoas que vai deixando os ressentimentos e as mágoas criarem raiz no seu coração, e isso afeta ao ponto de trazer enfermidades psicossomáticas, pelo simples fato de não abrir o coração e jogar isso fora. E isso não faz bem para você. Então jogue fora todo ressentimento, toda mágoa, tudo aquilo que você porventura guardou no seu coração. Hoje é uma noite propícia para você jogar fora e viver em paz, e viver uma vida saudável emocionalmente, para você triunfar na presença de Jesus. Amém? Palma linda para Jesus. Pessoas que não falam ainda é pior, porque ela não põe para fora a raiz da amargura. Quando você senta com um sanguíneo, qual é a virtude do sanguíneo? Ele vai falar: não gostei do que você fez. E eu queria consertar isso aqui. Eu queria que a gente chegasse com um denominador comum, mas pelo menos ele fala, ele põe para fora. Agora pensa na pessoa que guarda para si. Isso faz muito parte do temperamento do colérico. O colérico vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e uma hora ou outra ele vai explodir, e os malefícios que isso traz à sua saúde mental e emocional, e os malefícios que isso traz também na sua vida espiritual. Como conviver com alguém que você tem mágoa? Como conviver com alguém que você tem ressentimento? É muito difícil olhar nos olhos da pessoa, é muito difícil continuar vivendo no mesmo ambiente. É por isso que você vê de forma imatura pessoas entrando e saindo das igrejas. Por quê? Porque de forma imatura ela não consegue abrir mão daquele ressentimento, daquela mágoa, e resolver o problema com aquela pessoa. Ele prefere mudar de igreja, e muitas vezes mudar de igreja não resolve o problema concernente a ressentimento e a mágoa. Por quê? Eu não estou mais perto daquela pessoa, mas ela está dentro do meu coração. Eu não convivo mais com aquela pessoa, mas eu carrego uma machucadura. E se eu não for curado, se eu não for alguém que abra o coração e coloque esta raiz de amargura para fora, isso ainda pode me trazer muitos malefícios. Quem está aí, diga glória a Deus. Traumas são curados para transformar coisas
Traumas não curados transformam pessoas maravilhosas em monstros. Traumas não curados podem transformar pessoas maravilhosas em monstros. Perceba que muitas pessoas que estão aí tirando vida com homicídio, com assassinato, cresceram ressentidas ou magoadas de algo e não foram curadas. E o adversário achou essa janela aberta, entrou e passou a dominar as ações desta pessoa. Então perceba que pessoas não curadas, elas começam a descontar nas outras pessoas o que a gente não tem nada a ver com a ferida dela. Quem está aí, diga glória a Deus. É a mesma coisa aqui em paralelo, como exemplo, de você, a pessoa, aquela pessoa que não é alegre. Tem gente que não consegue sorrir devido às preocupações, às batalhas, mas ele é uma pessoa feliz. Existem pessoas que ele consegue trazer o problema que ele vive lá fora da casa dele, trazer para o ambiente da igreja, para o ambiente profissional e começar a soltar isso para os outros. Aquilo que está sobre ele, por não ter sido curado, ele começa a transmitir na atitude, no comportamento, na forma que fala, machuca as pessoas com as atitudes, com a forma que fala. E Deus está dizendo: deixa eu curar você, deixa eu tratar as suas emoções, mas você precisa não carregar esses malefícios. Você precisa abrir mão dos ressentimentos e das mágoas. Apóstolo, não é fácil abrir mão das mágoas. O Senhor não sabe o que fizeram comigo. Só que Jesus te trouxe para essa campanha para te ensinar a abrir mão disso, porque isso não te faz bem. Se te fizesse bem, porque tem gente que em vez de andar para frente, anda para trás, irmãos. Quem está aí, diga glória a Deus. Olha para esse irmão, diga: abra mão dos ressentimentos, abra mão das mágoas. Aí existem pessoas, que vai guardando, não conversa mais com as pessoas, não se reúne mais para tomar um coffee break, fazer um feedback, não se reúne mais para se alegrar. Aí quando a pessoa que ela guarda ressentimento e mágoa morre, fica na beira do caixão, parecendo um desesperado, louco. Por que partiu? Por que morreu? Por que isso? Mas quando você está em vida, Deus está ensinando isso para nós. Quando nós estamos em vida, nós precisamos largar a picuinha de lado, porque ressentimento e mágoa nada mais é, muitas vezes, porque é picuinha, e que pode nos tirar do sério da vontade de Deus, pode tirar a presença de Deus da sua vida. Tem hora que você tem que olhar para você, para o seu orgulho, e falar: eu vou quebrar isso aqui. Eu não abraço mais as pessoas. Mas por quê? Porque eu tenho ressentimento, eu tenho uma mágoa da forma que se falou comigo. Eu já olho para a pessoa e consigo medir ela pela forma que ela me tratou, pela forma que ela me maltratou. Isso está indicando que existe uma machucadura na sua alma e você precisa ser curado. Amém? O segundo malefício que você não pode carregar é pecados não confessados. Pecado não confessado gera enfermidades incuráveis. Por que é necessário confessar os pecados não confessados? Porque tem coisa que o cônjuge comete com o outro que ele não vai poder falar abertamente com o cônjuge, que ele vai destruir o seu próprio casamento.
Por isso que ele precisa abrir a boca diante de Deus e confessar os pecados. Por quê? Porque os pecados não confessados geram em nós enfermidades emocionais. Pensa em alguém que trai a esposa ou vice-versa. Toda vez que ele olha para o seu cônjuge, existe um sentimento de culpa por aquilo que ele fez. A Bíblia diz que se você confessa e deixa, abandona a prática, você alcança a misericórdia. Agora, se você confessa e no outro dia está fazendo de novo, então existem pecados que eles precisam ser confessados. Quem está aí, diga glória a Deus. Existem coisas que você cometeu que jamais será contado para alguém, e você precisa colocar no altar de Deus. Você precisa confessar pecados não confessados. Abrir o coração e dizer: Senhor, eu desejei isso, eu cobicei isso, eu queria isso, me perdoa. Senhor, me limpa, me lava no seu particular. Mas você precisa confessar pecados que ninguém sabe. E querendo ou não, isso vira um inferno da sua vida, porque isso traz a sua consciência. Toda vez desperta a sua consciência, dizendo: olha aí, está bancando o santo, olha aí o que você faz. Está bancando a santa, olha aí o que você faz. Quem está aí, diga glória a Deus. Porque a consciência, tem gente que acha que é o diabo. Não, a consciência também acusa. Tem coisa que a consciência traz à memória. Não é capeta, é a consciência dizendo: vai fazer de novo? Não. Vai cometer de novo? Então confessa os pecados não confessados. Tem gente que deseja que o outro morra para subir o lugar, outro deseja que a família, alguém da família parta para ele tomar posse de propriedade. São pecados que ninguém sabe, e você precisa confessar. Segunda-feira eu ainda estou baleado, bem baleado, e eu estava falando com meu pai e meus irmãos, e uma coinonia muito boa, muito grande. E o meu pai foi conversando comigo, dizendo: nós estamos distantes de você está precisando se cuidar, nós temos que observar. E a nossa conversa foi para um caminho e foi muito boa, muito proveitosa. E o que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer que muitas vezes as pessoas estão perto de você e você precisa abrir o coração para Deus, porque tem coisas que você comete que você não vai ter, existem pecados cometidos que não tem ninguém que vai ter estrutura para ouvir, e aí você precisa confidenciar: Deus, contra ti pequei. Foi o que Davi fez. O que Davi fez? Cometeu um ato de adultério. Salmo 51:10, a Bíblia diz que ele vai confessar o pecado. Então tem pecado que nós precisamos confessar. Os filhos precisam confessar. Minha mãe me corrigiu, mas a vontade era de meter a mão na cara da minha mãe. Todos nós passamos por fases assim. Eu, por exemplo, nunca passei por isso, mas eu liderei jovem praticamente 10 anos e já tratei muito jovem com bastidor, dizendo: olha o respeito do seu pai, olha o respeito da sua mãe. Isso é mandamento com promessa. Quem não honra pai e não honra mãe, os dias são cortados. Mas o meu pai não me criou, mas é seu pai. A minha mãe não me criou. Então você está guardando isso no seu coração. Perdoa, confessa, abre mão disso, porque isso pode atingir você emocionalmente, mas atinge você psicologicamente também. Quem está aí, diga glória a Deus. Isso pode, pecado não confessado pode gerar enfermidade, câncer,
dentre outras enfermidades. A Bíblia diz que o cego estava enfermo e perguntaram: ele está enfermo por causa dos seus pais? Jesus disse: não, por causa de pecado. A Bíblia diz que Jesus cura ele e diz: não peques mais, não volte à prática deles. Então tem lá, você está passando por situação física e é pecado não confessar. Aqui não tem, só lá na Marilândia e na Apucarana. Uma geração que cobiça pessoas do lado do cônjuge. Diz: mas achar bonito é normal. Achar bonito é uma coisa, irmão. Cobiçar, eu já pequei. A Bíblia diz que se eu cobiçar, eu já deitei e consumei o ato. Olha a profundidade disso. Então eu só dei uma olhadinha. Se eu olhei, cobicei, eu já pequei. Quem está aí, diga glória a Deus. Então existem pecados que têm nome. Eu sempre digo isso. Pecado tem nome. Olha, eu queria matar o irmão. Um pecado.